Então, gente, bom dia, né? Vamos dar aqui continuidade, né, com o nosso conteúdo. Aqui eu acho que agora a gente vai finalizar o nosso conteúdo da fase 1. O conteúdo dessa aula são falar um pouco das membranas biológicas, tá? Então, vamos começar. As membranas biológicas, elas definem os limites externos das células e controlam o tráfego molecular entre esses limites. Em células eucarióticas, elas dividem o espaço interno em compartimentos para separar processos em componentes. Então, as biomembranas ou membranas biológicas, elas servem também para delimitar que a célula, como de uma forma geral, mas ela delimita também os compartimentos intracelulares. Então, as organelas são delimitadas por membranas. Então, por exemplo, o retículo endoplasmático, a própria mitocôndria, né, delimitar aqui, por exemplo, um grânulo secretor. A própria membrana nuclear também é uma biomembrana, né, uma membrana biológica para delimitar aqui o núcleo do citoplasma. Então, muitas das vezes, alguma organela ela precisa de um processo metabólico, né, de um pH um pouco diferente daquele do citoplasma, ou naquele citoplasma tem uma enzima que pode degradar uma outra proteína, um outro componente de uma outra organela que se tivesse ali espalhado e não delimitado por uma membrana biológica. Tá? Então, quais são as características das biomembranas? Elas não são rígidas e nem são impermeáveis, mas são estruturas extremamente móveis e dinâmicas. Então, as membranas elas são flexíveis, autocelantes e seletivamente permeáveis a solutos polares. A flexibilidade das membranas permite que a forma mude ao acompanhar o crescimento e movimento da célula, como no exemplo do movimento ameboide. A gente também tem que lembrar que a membrana ela acompanha, por exemplo, no processo de divisão celular, com a capacidade de se romper e recelar, né? Duas membranas podem se fundir, como na exocitose, ou um compartimento envolvido por uma única membrana pode sofrer fissão e produzir dois compartimentos selados, como na endocitose ou na divisão celular. Então, duas biomembranas podem fundir-se, né, em uma só, ou pode ainda derivar uma biomembrana de uma célula, por exemplo, derivar, exocitar, né, alguma outra formando, uma micela ou qualquer outra, uma lipossoma, por exemplo, ou na própria fissão na divisão celular. Pelo fato de serem seletivamente permeáveis, as membranas retêm certos compostos e íons dentro das células e dentro de compartimentos celulares específicos, enquanto excluem outros. Então, qual é a função básica das membranas celulares, ou membranas biológicas, perdão? É separar o conteúdo celular do meio extracelular, os compartimentos. Então, aqui a gente tem exemplo de uma membrana plasmática, ou membrana citoplasmática, ou membrana celular, e aqui a gente tem moléculas dentro da célula. Então, uma das funções básicas da membrana é justamente essa. E na própria célula você percebe que aqui a gente tem um outro compartimento que tem um componente intra aqui diferente desse componente molecular aqui da própria célula, do resto do citoplasma, que é até mesmo diferente do componente extracelular. Então vocês percebem que a biomembrana ou a membrana, ela vai justamente delimitar e separar esses componentes de acordo com o que é interessante ou não para o metabolismo da célula. Tá? Então ela define os limites das células e das organelas, cria diferenças entre compartimentos e ainda tem a permeabilidade seletiva, né? Ela regula a passagem de substâncias através da membrana. Perdão aqui pelo erro de português. E qual é a composição e arquitetura das membranas? Então, elas quimicamente são compostas por proteínas e por lipídios. A gente estudou em lipídios, né, que os lipídios são os principais componentes das biomembranas, mas a gente também tem carboidratos que estão ora associados com os próprios lipídios ou associados com as proteínas. As proteínas elas vão ter um arcabouço mais rígido, vão fornecer um pouco mais de rigidez a certas porções dessa membrana e outras funções também de transporte ou como receptor celular, entre outros. Tá? Todos os reinos, todas as espécies, todos os tecidos ou todos os tipos celulares e as organelas de cada tipo celular têm um conjunto característico de lipídios de membrana. Então, a composição da membrana celular de uma espécie é diferente, ela pode ser semelhante, mas ela tem diferenças específicas para cada espécie. Cada organela é diferente de outra.
Até um tipo celular do mesma espécie, do mesmo organismo, ele é diferente, né, da composição da membrana do outro. Por exemplo, o eritrócito ele tem uma biomembrana diferente da membrana de um adipócito, de um neurônio, ou de uma célula muscular, ou de uma célula, por exemplo, epitelial. Membranas plasmáticas, por exemplo, são enriquecidas com colesterol e não têm cardiolipinas detectáveis. Membranas mitocondriais contêm muito pouco colesterol e esfingolipídios, mas contêm fosfatidilglicerol e cardiolipina, por exemplo. Então aqui está um exemplo, né, dos principais componentes das membranas plasmáticas em vários organismos. Então, por exemplo, na bainha de mielina, a gente tem ali uma porcentagem de 30% de proteína, 30% de fosfolípide, 19% de esterol. O principal esterol aqui é o colesterol. Em compensação, né, na levedura tem 50% de proteína, 7% de fosfolipídio, 4% de esterol. E no caso, o colesterol aqui é o ergosterol, né, por ser uma espécie aqui de fungo. E aqui nós temos outros lípidos também que fazem parte aqui da composição da membrana. Então percebam que é diferente para cada espécie a composição dessa membrana plasmática. Aqui está, né, a composição então básica, como eu falei, a gente já viu nos lipídios, é a bicamada, né, de lipídio, então do fosfolipídio. O fosfolípide ele tem então essa cabeça polar com uma cauda hidrofóbica, né, que é composta basicamente por ácidos graxos, né? São duas caudas de ácidos graxos ligadas a uma molécula de glicerol que está ligada a um grupamento fosfato que ainda tem um grupo polar e vai depender aí de qual, por exemplo, os esfingolipídios tem a esfingosina, né? Então isso a gente estudou lá em lipídios. E esses, né, esses fosfolípidos, eles vão formar essa dupla camada, essa bicamada, e vai delimitar um espaço aqui externo, então a cabeça hidrofílica fica para o lado da água, sempre voltada para a água para a face do solvente, tá? E as caudas elas ficam aqui ligadas entre si por interações hidrofóbicas. Então aqui a gente já viu esse slide quando a gente estudou lá em lipídios. Então formam-se os agregados aqui nas micelas né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma cabeça que tem, né, uma cabeça polar e uma cauda apolar, mas aqui é uma cauda única, né, de um hidrocarboneto ou então do ácido graxo aqui, formando uma cauda única que tem um mínimo espaço aqui ou quase nenhum espaço, que tem água aqui ou um espaço interno, quase nulo. Em compensação, né, nas bicamadas dos fosfolípidos, eles formam aqui uma cauda dupla, né, e aqui tem uma formação de uma lipossoma ou de uma vesícula, que o interior a gente tem água ou solvente aqui. Então é formada uma dupla camada, a cabeça sempre voltada para a face, né, da água ou do solvente, porque ela é polar. Tá? Então aqui tem outros lipídios da membrana. Então nos fosfolípidos nós temos a fosfatidilcolina, a fosfatidiletonolamina, a fosfatidilserina, o fosfatidilinositol, dependendo de cada célula. Nós temos ainda os esfingolipídios e o colesterol. As proporções variam de membrana para membrana. Então, por exemplo, na membrana citoplasmática a gente tem maior concentração, maior porção de colesterol. Em compensação, na mitocondrial externa, né, a gente sabe que as mitocôndrias elas têm duas membranas. Então, a interna ela é mais por fosfatidilcolina, né, e uma pequena fraçãozinha aqui de colesterol. Na lisossômica, né, nós temos aqui mais ou menos esfingolipídio aqui muito parecido com a porção do fosfatidilcolina. A membrana nuclear ela é mais fosfatidilcolina. O retículo endoplasmático rugoso também é mais fosfatidilcolina. E também no complexo de Golgi. Então, o que vai prevalecer? O colesterol mesmo, somente na membrana citoplasmática. Todas as membranas biológicas compartilham algumas propriedades fundamentais. Quais propriedades são essas, então? As membranas elas são impermeáveis para a maioria dos solutos polares ou carregados, mas são permeáveis aos compostos apolares. Elas têm de 5 a 8 nanômetros de espessura, quando proteínas protuberantes em ambos os lados são incluídas e apresentam aparência trilaminar, quando vistas em secção transversal em microscópio eletrônico. Os fosfolípidos eles formam uma bicamada, como nós já falamos. As proteínas elas estão embebidas nessa lâmina da bicamada, mantidas por interações hidrofóbicas entre os lipídios de membrana
e os domínios hidrofóbicos nas proteínas. Então, nós temos aí a cauda hidrofóbica interagindo com o domínio hidrofóbico das proteínas, né? Então, aqueles aminoácidos que têm cadeias hidrofóbicas, eles interagem justamente com essa porção hidrofóbica ali da cauda dos ácidos graxos. Algumas proteínas elas projetam-se apenas de um lado da membrana, enquanto outras elas podem expor seus domínios em ambos os lados, então ela é transmembrana. E a orientação das proteínas na bicamada ela é assimétrica. Então, para isso, né, por isso a gente deu aqui esse modelo, né, que é do modelo do mosaico fluido, né, que é um modelo aqui que a gente tem basicamente aqui as proteínas. E aqui a gente tem os glicolipídios, então são lipídios que estão ligados ao colesterol ou os fosfolipídios. Nós temos as cadeias de oligosacarídeos de glicoproteínas, então são glicídios ou são sacarídeos ligados a uma proteína. Temos aqui uma proteína que é transmembrana. Aqui nós temos o colesterol, né, no caso de uma célula animal. Temos proteínas que formam canais ou poros, né? Tem proteínas que estão somente, né, em uma face da membrana, enquanto outras, né, na face externa. Essas aqui estão na face interna. Então, é o modelo do mosaico fluido justamente por ser essa junção de pedaços diferentes, formando mesmo como se fosse uma estrutura de mosaico. Aqui é, por exemplo, a distribuição dos lipídios nas diversas organelas, que igual a gente viu naquele slide anterior. Então, a membrana citoplasmática ela é mais composta mesmo de colesterol e esfingolipídios, né? Aí vai mudar aqui no complexo de Golgi, no núcleo, a gente vai ter mais fosfatidiltanolamina, fosfatidilcolina e também a fosfatidilserina. As proteínas nas biomembranas. Então, a gente vai estudar agora um pouco das proteínas, o papel das proteínas nas biomembranas. As proteínas, elas estão tão intimadas, as proteínas transmembranas, elas são tão intimamente ligadas na biomembrana que elas só podem ser retiradas, por exemplo, quando a gente tem um forte detergente, como está exemplificado aqui nesse exemplo. Em compensação, essas proteínas periféricas, elas têm ligações aqui fracas. Então, qualquer mudança aqui no pH ou um agente quelante, por exemplo, até a ureia ou um carbonato, ela pode retirar, fazer com que essas ligações se quebrem essa proteína. Então, se essa ligação se desfaça e essa proteína seja liberada dessa outra aqui. Então, as proteínas que são transmembranas, elas são uma interação muito mais forte. Outro caso, né, pode ser também, essa proteína ela pode ser clivada por uma ação enzimática. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma fosfolipase do tipo C, clivando essa ligação que essa proteína estava ancorada por GPI, por exemplo. Então, aqui a gente tem a formação, a liberação do proteoglicana, por exemplo, né? E as proteínas anfitrópicas, horas, elas estão, né, sofrem regulação biológica, então muito provavelmente uma enzima aqui responsável por manter esse equilíbrio, a formação, elas se ligam e se desligam aqui aos lipídios aqui de superfície, né? Então aqui a gente tem as proteínas integrais, elas estão firmemente ancoradas. Essa aqui é um exemplo de proteína integral. As proteínas periféricas têm interações eletrostáticas mais fracas. E as anfitrópicas são tanto encontradas no citosol quanto em associação com a membrana. Então, aqui são os tipos de proteína do tipo unipasso, multipasso. Multipasso, quando ele dá essas diversas voltas. Nós temos uma proteína do tipo poro. Essas proteínas do tipo poro, tipo canais, elas permitem que a passagem daqueles solutos que são, né, que não conseguem passar livremente pela bicamada lipídica. Nós temos uma semi-inserida, ou seja, ela está somente inserida, parcialmente inserida. Nós temos aquelas ancoradas, né? Elas têm um grupamento aqui, um outro domínio, e elas se ancoram aqui, muito provavelmente um esfingolipídio ou outro lipídio aqui, tá? E também há outras proteínas, elas podem se ancorar em outras proteínas, que são proteínas, por exemplo, transmembranas, tá? Então, essas proteínas são as proteínas integrais de membrana, e essas aqui são as proteínas periféricas. Novamente, aqui, né, há algumas funções realizadas pelas proteínas de membrana. Podem ser proteínas do tipo transportadoras, então aqui nós temos, né,
As ancoradas, elas podem participar, por exemplo, da conformação da forma da célula, então elas se ancoram a proteínas estruturais, então aquelas proteínas do citoesqueleto, podem atuar também como receptores, então elas têm aqui um domínio extracelular, né, que tem um domínio que liga-se aqui ao seu modulador, ao seu efetor, e isso, né, transmite um sinal, alguma mudança para o citosol. Temos inclusive enzimas, né, que estão aqui transmembranas, que também podem aqui receber algum estímulo do meio externo e transformar aqui uma reação, catalisar uma reação no meio interno, tá? Então essas proteínas, elas são responsáveis por transdução de sinais através da membrana. 50% da massa da maioria das membranas é composta por proteínas, só para a gente lembrar. E aqui nós temos o domínio proteico transmembrana, geralmente é uma estrutura alfa-hélice, pode ocorrer também uma folha beta preguiada, mas a alfa-hélice ela é mais. Por quê? Porque que acontece? Na alfa-hélice nós temos os produtos aqui, os grupos funcionais hidrofóbicos, eles ficam ancorados por interações hidrofóbicas com as cadeias dos ácidos graxos aqui dos fosfolípides, enquanto as porções mais polares, né, desses domínios, eles ficam voltados para dentro da hélice, né, para o meio da hélice. Então isso muitas das vezes permite a passagem aqui de solutos, né, por exemplo, nas proteínas do tipo canal ou poros. Aqui é o exemplo de uma proteína tipo barril, né, uma estrutura meio tridimensional, e aqui novamente uma aquaporina, né, então um poro para a água, né, uma proteína que permite a passagem livremente e mais rápida de água. Elas estão ligadas ao transporte de moléculas polares ou moléculas grandes, que não têm a capacidade de ultrapassar a bicamada lipídica, e os canais para transporte seletivo de pequenas moléculas solúveis na água. Então, por causa daquela permeabilidade seletiva, vem justamente também exercida pelas proteínas. A gente sabe que esses grupamentos funcionais desses aminoácidos podem não ter afinidade com diversos solutos, e aí eles podem permitir ou não a passagem desses solutos entre o espaço extra e intracelular. A superfície celular, ela então pode ser revestida ainda por carboidratos, então aqui a gente tem um proteoglicano, uma glicoproteína, tá? Então, os carboidratos, eles também estão associados aqui à membrana citoplasmática. A gente falou, inclusive, que os carboidratos, eles são componentes ali, eles atuam como receptores na adesão celular. Inclusive, o nosso sistema de classificação sanguínea, o sistema LEA-BO, ele é determinado por alguns carboidratos ligados a essa superfície celular. A gente tem, então, na membrana citoplasmática, isso forma um glicocálix, né, que é uma barreira física, ajuda a proteger a superfície celular de danos mecânicos e químicos, ajuda a manter a carga negativa e absorver a água, reconhecimento celular e molecular, então permite a identificação e interação entre diferentes tipos celulares. Os carboidratos, eles possibilitam o reconhecimento e adesão celular. Então, por exemplo, as lecitinas, né, que são aqui carboidratos que têm essa função de reconhecimento, né, moléculas de reconhecimento de açúcares. Elas estão aqui na superfície das células, então elas reconhecem um outro oligosacarídeo, por exemplo, de uma outra célula. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma célula endotelial, que tem uma lecitina na sua superfície que reconhece um oligosacarídeo específico aqui de um neutrófilo, por exemplo. Isso vai fazer com que esse neutrófilo ele se ligue a essa lecitina e ele faça a migração, a diapedese para o tecido. A gente sabe que os neutrófilos eles ficam aqui circulando a parede do vaso. Quando a gente tem um estímulo aqui, por exemplo, um sítio de infecção, um patógeno, então há a interação dessa lecitina fazendo com que esse neutrófilo passe para o tecido justamente. Então a gente tem aqui justamente por essa sinalização aqui pelas lecitinas, tá? As proteínas elas interagem no plano, então aqui é só exemplificando, por exemplo, a ancoragem de uma glicoforina, né, com um citoesqueleto celular, né? Então ancorando, por exemplo, uma junção na actina. Pode também forçar a junção entre uma célula e outra, ancoragem entre uma célula e outra. Formar poros entre uma célula e outra diretamente, né, também.
E aí tem ainda a formação de microdomínios na membrana, que são as balsas lipídicas. As balsas lipídicas elas são enriquecidas com esfingolipídios e colesterol, mas vocês percebem que há uma diferença aqui, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma caveolina, que é uma proteína. Na verdade, as caveolinas é uma superfamília de 3 proteínas, são amplamente distribuídas no nosso organismo. São proteínas estruturais, assim, anexas à membrana citoplasmática, que formam justamente essas cavéolas. É como se fosse uma pequena invaginação, né? E aqui formando uma curvatura, tá? E ainda tem a fusão da membrana. Então, por exemplo, o complexo de Golgi aqui forma uma vesícula. Essa vesícula ela pode se externalizar, se fundir com a membrana citoplasmática e liberar esse conteúdo. Ao passo que pode fazer uma endocitose. Então, por exemplo, algum patógeno, alguma coisa do tipo, no exemplo do macrófago, de outra célula fagocitária, ela vai fagocitar, então ela vai internalizar isso e depois vai a essa vesícula que vai se anexar, vai se complexar um lisossomo com um peroxissomo, aqui formando para a destruição, por exemplo, dessa molécula, desse antígeno, desse vírus, né, ou desse patógeno, como aqui está o exemplo. Os vírus eles têm essa capacidade de se ligar à membrana citoplasmática, fundir para injetar, né, o seu material genético e aí fazer a sua replicação do seu DNA ou do seu RNA viral. Temos o exemplo da fusão da membrana citoplasmática do espermatozoide com o óvulo, fusão dos vacúolos nas plantas, tá? Então é fundamental para uma grande variedade de processos, né, envolvendo diversas organelas. Agora a gente vai falar um pouco do transporte através da membrana. O transporte de moléculas através da membrana ele pode ser ativo ou passivo. Dois fatores eles vão determinar se uma molécula irá atravessar a membrana ou não. Primeiramente, é se ela é permeável à bicamada lipídica ou ainda se há uma disponibilidade de uma fonte de energia. Então, as moléculas hidrofóbicas, por exemplo, gás oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, hormônios esteroides, né, que são gorduras, têm afinidade com a eles vão passar livremente aqui pela membrana citoplasmática. Pequenas moléculas polares não carregadas, elas passam, mas não na sua integridade. Então, por exemplo, ureia, a própria água, glicerol, amônia, elas podem passar, mas alguma parte, alguma porção é retida. Grandes moléculas polares e não carregadas também podem passar, mas de forma mais difícil. Tá? E os íons não passam, se fosse só uma bicamada lipídica. Então, se nós fôssemos, né, somente formados, nossa membrana citoplasmática das nossas células fosse somente formado por bicamada lipídica, a gente não ia ter nem nutrientes, nem íons, nem quase nada na nossa célula. Então, isso dá essa importância das proteínas que ficam aqui anexadas, que compõem a membrana citoplasmática, tá? Então, os íons são polares, eles são barrados, né? Porque a gente sabe que as gorduras, a bicamada também é um selante elétrico, né? Então, ela não permite a passagem desses íons. Então, por isso, a grande importância das proteínas transportadoras. Então, aqui a gente tem diferentes formas de transporte através da membrana. Então, aqui a gente tem um soluto pequeno, que não é carregado. Ele vai passar livremente através da membrana, por difusão simples, não há gasto de energia. Ele pode passar ainda por dentro de um canal, por uma proteína do tipo canal. Então, ele pode ser impermeável à bicamada lipídica, mas ele pode ser permeável, né, dentro aqui desses domínios da proteína. Então, ele vai passar tranquilamente. Ou ele pode ser mediado pelo transportador. O transportador, ele pode simplesmente, essa fusão desse substrato aqui, dessa molécula, com um domínio extracelular aqui desse transportador, dessa proteína, vai ocasionar mudanças conformacionais, ao passo que a proteína vai mudar sua estrutura tridimensional e esse soluto, então, vai ser transportado para o dentro da célula. Se não há gasto de energia, esse transporte é passivo. Se há gasto de energia, no transporte desse soluto, o transporte é do tipo ativo. Lembrando que o transporte ativo, em geral, ele é contra um gradiente de concentração ou contra um gradiente elétrico, e o transporte passivo, geralmente, ele é a favor do gradiente, tá? Então, ele é o morro abaixo. Para ir morro acima, a gente gasta energia. Para morro abaixo, a gente não gasta, tá?
Então, existem duas, né, classes principais de proteínas de transporte, né, que são as transportadoras ou canal. Como eu já falei, na proteína transportadora há um sítio de ligação soluto, e aí há uma mudança conformacional nessa proteína, e esse soluto então é transportado de um meio para outro. Na canal ele passa por entre os domínios aqui, geralmente de uma alfa-hélice, por exemplo. As membranas celulares também devem permitir a passagem de várias moléculas polares, como íon, açúcares, aminoácidos, nucleotídeos, águas e muitos outros metabólitos celulares, que atravessam muito lentamente as bicamadas lipídicas. As proteínas de transporte de membranas especiais são responsáveis pela transferência de tais solutos através das membranas celulares. Então, lá naquele exemplo que a gente viu que os íons eles não são livremente passados, né? A própria água tem uma dificuldade de passar, açúcares eles têm uma dificuldade de passar livremente pela membrana citoplasmática, se fosse só pela bicamada lipídica. Então, para isso existem as proteínas transportadoras. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui é muito parecido com aquele gráfico que a gente estudou nas enzimas. Então, se nós não tivéssemos uma proteína transportadora, existiria uma grande energia de ligação ou de difusão simples aqui, na difusão simples, né? Então, despenderia muito tempo. A proteína transportadora ela vem justamente diminuir essa energia de ligação, essa energia de ativação, perdão, para a difusão transmembrana. Isso ocorre pela formação de interações não covalentes com o soluto desidratado, pela substituição das ligações de hidrogênio com água e pelo estabelecimento de uma via hidrofílica transmembrana. Então aqui a gente tem uma proteína transportador facilitando, porque ela diminui a energia de ativação, né, no transporte desse transportador. Então a difusão com o transportador ela requer que ela se torna até muito mais rápida e despende muito menos energia livre. É um processo semelhante à enzima, mas não necessariamente é uma enzima. Na enzima, a gente tem aqui a mudança do substrato, né? A formação de um substrato em um produto. Então, há uma mudança, há uma geração de um outro produto. Aqui não, o substrato ele passa livremente. Vocês percebem que o mesmo substrato que estava aqui no meio extra passou aqui pela proteína, houve a diminuição da energia livre, da energia de ativação, e o soluto passou livremente sem se transformar em outra molécula, né? Não se transformou. Então, essa é a diferença. Então, aqui está o exemplo aqui contra, né, o gradiente de concentração, a favor do gradiente de concentração, né, ou seja, morro abaixo. Tá? Então, aqui não é substrato porque não é uma enzima, né? Não são enzimas no sentido comum, como eu expliquei anteriormente. A direção do movimento dessas espécies sempre é descendente, ao longo do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado, e assim estabelece o equilíbrio. Tá? Então, a gente tem uma velocidade máxima, então aqui a taxa de transporte de uma difusão facilitada é muito maior do que uma difusão simples, se o mesmo soluto fosse pela difusão simples. Um exemplo desses facilitadores de transporte são a superfamília dos transportadores de glicose. Então, a glicose ela é o principal ali, combustível celular. Então, ela está amplamente distribuída sobre todas as células, né? Alguns são insulino-dependentes, outros não são tão insulino-dependentes, dependem, por exemplo, de outros hormônios ou outros neurotransmissores. Então, aqui, o que acontece? A insulina nesse GLUT, né, que é o GLUT3, né, que é o GLUT4, perdão. Nesse caso, é dependente de insulina. A insulina, ela tem um receptor celular aqui para a insulina. Esse receptor vai facilitar o transporte, né, essa entrada da glicose. Esse transportador de glicose 4, ele estava antes aqui dentro da célula. Mas aí com a ação da insulina, a insulina fez a translocação desse transportador para a membrana celular. E aí ele facilita justamente a entrada da glicose na célula. A glicose aqui sendo armazenada na forma de glicogênio, gerando aqui o seu metabolismo, gerando piruvato, que vai gerar, por fim, ácidos graxos, tá? Então, aqui é só um exemplo de um facilitador de transporte, né, uma proteína transportadora, facilitando aqui o transporte de glicose entre a membrana. E aí a gente tem também as proteínas do tipo canal,
né, elas interagem muito mais fracamente com o soluto a ser transportado. Então, nos transportadores, lá nas proteínas transportadoras, elas interagem por ligações covalentes, elas mudam a conformação da proteína, então elas interagem mesmo como se fosse uma interação enzima-substrato. Aqui não, é uma interação muito mais fraca, tá? Então eles passam, né, quando esse canal está aberto. O exemplo disso são os canais de água ou aquaporinas, né, que são bem presentes nas células renais, ali dos túbulos renais, por exemplo. A água ela pode passar livremente por difusão simples, né, entre a membrana citoplasmática, mas ela passa muito mais pelos canais de água, pelas aquaporinas, tá? Agora falando um pouquinho do transporte ativo, então o transporte ativo é somente aquela porção, né, daquele slide anterior, contra o gradiente de transportador. E ele é mediado por proteínas transportadoras acopladas a uma fonte de energia. Então aqui é um gráfico muito parecido lá com aquele gráfico da cinética enzimática, então onde a gente tem a meia velocidade máxima é igual a km, né? E aqui tem uma saturação, encontra-se a velocidade máxima de transporte. Quando o transportador está saturado, ou seja, quando todos os sítios de ligação ao soluto estão ocupados, a velocidade ou taxa de transporte é máxima. Essa taxa, denominada V máximo, é característica para cada carreador específico. Então, cada proteína tem seu V máximo específico. A V máxima indica a taxa na qual o carreador pode alternar entre seus estados conformacionais. Além disso, cada proteína transportadora tem uma afinidade característica por seu soluto, refletida no km da reação, que é igual à concentração do soluto quando a taxa de transporte é metade a seu valor máximo. As células realizam tal transporte ativo de três principais formas. A primeira forma são os transportadores acoplados. Eles, né, fazem a transferência de um soluto e é estritamente dependente do transporte de um segundo. Então, é um transportador acoplado ou cotransportador. Você tem um soluto aqui, ele se liga, gera essa mudança conformacional, que essa mudança conformacional por si vai gerar energia suficiente para transportar esse segundo aqui soluto para o meio externo, tá? Então, ele acopla a energia desse próprio soluto aqui, tá? Então, aqui são os exemplos de uns transportadores acoplados, né? No caso do transporte acoplado, ele pode ser do tipo SYMPORT, ou seja, o íon transportado vai no mesmo sentido da molécula transportada, então esse íon é que vai gerar essa energia para essa molécula aqui, ou pode ser ANTIPORT, ou seja, um transporte em sentidos contrários, tá? Os SYMPORTs também são chamados de cotransportadores e os ANTIPORTs são chamados de permutadores. E aí tem as principais, né, que são as bombas dirigidas por ATP. Então, a fonte de energia aqui é pela hidrólise da molécula de ATP gerando ADP, liberando aqui um fosfato e a energia. Essa liberação de energia vai fazer a mudança conformacional. Esse soluto, então, vai se ligar ao seu sítio de ligação aqui da proteína transportadora. Mudança conformacional, a proteína vai, então, de certa forma, expulsar esse soluto. Então, tem diversos tipos de bombas dirigidas por ATP. Nós temos as principais, que são as bombas do tipo... eu acho que é do tipo ABC, tá? Do tipo ABC, mas também temos as bombas do tipo P e temos as bombas do tipo V ou na forma de vacúolos, tá? As bombas do tipo P, elas são estrutural e funcionalmente relacionadas a proteínas transmembranas de passagens múltiplas. Se autofosforilo durante o ciclo de bombeamento. Essa classe inclui diversas bombas de íons que são responsáveis pelo estabelecimento e pela manutenção do gradiente dos íons, como sódio, potássio, hidrogênio e cálcio. Os transportadores ABC distinguem-se estruturalmente dos demais tipo P, porque principalmente moléculas pequenas, metabólitos pequenos através das membranas. E os bombas tipo V são máquinas proteicas semelhantes a turbinas construídas a partir de múltiplas subunidades diferentes. A bomba de próton V transfere, por exemplo, o hidrogênio para o interior de organelas como os lisossomos, vesículas sinápticas e vacúolos de plantas ou leveduras para acidificar o interior dessas organelas.
Então é bem semelhante, são todas dependentes da hidrólise ali, da liberação do fosfato, liberando a energia. A bomba de sódio e potássio da membrana plasmática estabelece gradiente de sódio e potássio através da membrana, então ela está todo o tempo em ação para justamente manter essa diferença de gradiente eletroquímico, né, porque isso é importante para a sinalização celular. Né? No potencial de ação há uma inversão, então uma despolarização e depois uma repolarização, e isso é mantido pela bomba de sódio e potássio. E existe ainda as bombas dirigidas por luz, a fonte aqui não é nem um acoplado e nem um ATP, é uma fonte de luz, né? Ou reações redox, né? Então isso são encontrados em bactérias e arqueias, mitocôndrias e cloroplastos, né? Que acoplam o transporte no sentido do gradiente, energia obtida da luz, como no caso da bactéria rhodopsina, ou obtida de uma reação redox, como no caso do citocromo C oxidase. Gente, essas são as nossas referências, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula e desejo a vocês bom estudo.